enfim, ficar bem ligado. Essa primeira notícia, 3 razões pelas quais o preço do Bitcoin luta para recuperar os 64 mil. Teve outra notícia que tá falando que a gente provavelmente vai ficar olhando o Bitcoin andar de lado pelos próximos 6 meses, mas eu não quis pegar ela porque ela parecia um pouco meio indecisa se isso vai acontecer ou não. É claro que ninguém tem bola de cristal para saber se isso vai acontecer ou não, mas eu achei os argumentos meio, assim, não tão sólidos. Então vamos ficar aqui tratando sobre o Bitcoin, que ele tá em tendência de baixa. E a Nancy escreveu sobre isso. A semana tumultuada do Bitcoin continua, com dados apontando para mais queda no preço do BTC. O Bitcoin caiu abaixo de 64 mil dólares pela primeira vez em mais de um mês, em 21 de junho, mais conhecido como hoje. Dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView mostram que o BTC caiu de uma abertura de 64 mil dólares para uma mínima de 63 intradiária de 63 mil dólares, um pouco mais de 63 mil dólares. A última vez que o preço do Bitcoin negociou abaixo de 64 mil dólares foi em 15 de maio, quando subiu uma mínima de 61 mil dólares, um pouco mais de 61 mil dólares, para alcançar uma máxima de 71 mil dólares, em 21 de maio, impulsionado pela empolgação com a aprovação de um fundo negociado em bolsa, ETF de Ether Spot. No momento da publicação, a maior criptomoeda por capitalização de mercado estava sendo negociada a um pouco mais de 63 mil dólares, uma queda de 3,5% nas últimas 24 horas. Aqui está o gráfico diário do BTC, enfim. Para quem é do mercado, já está acostumado com essas quedas, né? Mas para quem está entrando agora, pode ser que esteja um pouco mais assustado, mas isso é normal, assim, dentro do possível que a gente conhece do comportamento do BTC, né? A capitalização de mercado mais ampla das criptomoedas também caiu, um pouco mais de 3%, no mesmo período, atingindo um pouco mais de 2 trilhões de dólares, enquanto o Ether caiu 2%, um pouco mais de 2%, para 3.400, um pouco mais de 3.400 dólares. Vamos examinar algumas das razões pelas quais o Bitcoin lidera o mercado em uma correção. ETFs de Bitcoin Spot em queda pesam no preço do BTC, tá aí o primeiro motivo. O sentimento de aversão ao risco dos investidores é evidente nos ETFs de spot de Bitcoin, onde os investidores têm retirado seu capital há dias. Em 19 de junho, mais conhecido como 2 dias atrás, os ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos registraram saídas pelo quinto dia consecutivo, totalizando 900 milhões de dólares em retiradas na semana. Essa é a maior atividade de saída desde o final de abril. De acordo com os dados da plataforma de pesquisa de criptomoedas Social Value, os 10 ETFs listados perderam aproximadamente 140 milhões de dólares em 20 de junho. Aqui está o gráfico da Social Value. Só retiradas. A linha vermelha são as retiradas. Então, não era tão comum assim, tantas linhas vermelhas agora parecem já um pouco mais comum, né? E a gente teve um fluxo alto um dia também, no dia 4 desse mês. E no dia 5 desse mês. Não, dia 8 do 5, mês passado, e dia 4 desse mês. O GBTC da Grayscale, que tem visto principalmente as saídas desde sua conversão para o ETF em 10 de janeiro, liderou as saídas com 53 milhões de dólares, seguido pelo FBTC da Fidelity com 51 milhões de dólares. O ETF da VanEck reportou saídas líquidas de 4 milhões de dólares, enquanto os fundos da Invesco e da Galaxy Digital tiveram saídas líquidas de 2 milhões de dólares. Lembrando que a gente está vendo já, de todo esse tempo que a gente está fazendo giro de notícias, praticamente todo dia notícia ruim para Grayscale. Trocou CEO, enfim. O negócio não está indo bem para eles em comparação a outros fundos de ETF. Né? O IBIT da BlackRock, o maior ETF por ativos detidos, foi o único produto com entradas líquidas totalizando 1,5 milhão. Outros fundos da ARK Invest, Valkyrie, Franklin Templeton, Wisdom Tree, Hashdex registraram fluxo zero. Ou seja, não que ninguém entrou, mas meio que a entrada e a saída se anularam, né? Teve zero, né? Entrada zero, né? Soma zero. O volume total de negociações dos ETFs spot de Bitcoin em 20 de junho foi de 1,16 bilhões, abaixo de 1,7 bilhões de 18 de junho, perdão. O mercado esteve fechado em 19 de junho devido a um feriado público. Você vê, no caso dos ETFs tem essa questão de feriados, né, no BTC.
spot direto, você não tem esse problema. Aí vamos ao segundo motivo, né? Queda na atividade da rede sustenta a desvalorização do Bitcoin. Aí daqui já é um pouco mais preocupante no sentido de, para alguns, né, analistas, referente a continuação, sustentabilidade da rede no longo prazo, né? Cada vez mais a rede tem perdido o poder computacional. É claro que também tem alguns picos de crescimento. Outra razão pela qual o preço do Bitcoin continua a cair pode ser a redução da demanda devido à diminuição da atividade na rede. Dados da Glassnode revelam que os endereços ativos diários na rede Bitcoin caíram 971 mil, um pouco mais de 900, um pouco menos de 1 milhão, né, de endereços em 4 de abril para um pouco mais de 600 mil em 20 de junho. Isso representa uma queda de 35% nos últimos 90 dias. Isso, na verdade, está falando sobre poder computacional, mas não tem nada a ver. Estão falando aqui de movimentação. O que pode ser uma notícia boa. As pessoas estão começando a entender que o BTC comprado em spot é para rodar, né? E não para fazer trade. Assim, caso você seja muito lucrativo para fazer trade, né, em BTC, ótimo, mas acho que a melhor opção que todo mundo tem, a maioria tem, é rodar BTC, né? O analista popular Ali Martinez também observou a atividade reduzida na blockchain do Bitcoin. Em uma postagem dia 21 de junho, hoje, né, na rede social X, ele compartilhou um gráfico da Glassnode mostrando que o volume de entrada em exchange do Bitcoin tem estado em tendência de queda nos últimos 3 meses. Pode ser baixo interesse das pessoas do BTC, ou pode ser que as pessoas estão cada vez mais usando o P2P e outras ferramentas, né? Ainda mais com todo esse caso que aconteceu na Binance, Nigéria, e todo esse caso enfim, da Binance em todo mundo, né? Enfim, a gente sabe como Marco, a questão regulatória está cada vez mais pressionando a Binance, então tem muita gente ligada e querendo utilizar o IDX como trade e para buy and hold comprando em P2P ou exchanges que não fazem KYC. Né? Vamos abrir aspas para o Ali. O Bitcoin está passando por uma queda na atividade on-chain relacionada a exchanges, indicando um interesse diminuído nos investidores em BTC e no uso reduzido da rede. A diminuição da atividade on-chain sugere uma demanda enfraquecida por BTC dentro do ecossistema, o que pesa sobre o seu preço. É claro que a gente também vive um período de crise de liquidez, enfim, tá toda essa briga aí se o Fed vai conseguir derrubar um pouco mais os juros, o que pode ser que não aconteça. A gente só vai ter só mais uma reunião em Jackson Hole, acredito eu, para tratar sobre juros. Então pode ser que nós fizemos um vídeo aí de notícias semana passada falando que dificilmente teríamos Bitcoin a 100k ainda esse ano, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer. Preço do Bitcoin perde níveis de suporte chave. Mais um terceiro motivo, né? De uma perspectiva técnica, a queda do preço do Bitcoin hoje faz parte de uma correção mais ampla que começou a ser rejeitada no nível de resistência de 72 mil dólares em 7 de junho. Durante essa retração, o BTC perdeu níveis de suporte chave, incluindo as médias móveis exponenciais, as EMAs, de 50 e 10 dias, que estão atualmente em 66 mil dólares, 66.724 dólares e 66.594 dólares, respectivamente. Estão online ainda, boa. A EMA de 200 dias, 64 mil dólares, forneceu a última linha de defesa para o Bitcoin. Aqui tá para quem gosta de gráfico, né? Quem tem um objetivo mais de trader, né? É muito interessante você ter um conhecimento básico para poder fazer trades na DYDX ou enfim, qualquer outra plataforma de trading. E a gente vê aqui a tendência de queda. No momento da publicação, o preço do BTC estava rompendo o suporte fornecido pelo EMA de 200 dias, acompanhado por um aumento de 15% dos volumes diários de negociação, sinalizando a continuação da liquidação. O pessoal caindo fora do barco. No lado negativo, os níveis-chave a serem observados são 60 mil dólares e a mínima de 56.500 dólares. Essa informação aqui foi importantíssima. Talvez o parágrafo mais importante de toda a matéria. Então podemos esperar aí, o que não acham seja um absurdo não, podemos esperar sim 60, 56 mil dólares e quem sabe num cenário pior ainda, 45, 43, pelo menos até a virada do ano, onde teremos mais reuniões
em Jackson Hole, provavelmente um melhor controle da inflação e o Fed derrubando um pouco os juros e adicionando um pouco mais de liquidez no mercado. Esse ativo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimentos e negociação envolve riscos. Leitores devem realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Muito bom artigo. Entendi muito bem esses 3 pontos. Parabéns para o Nancy, né? Lubali. Bom, vamos à próxima notícia, que também é relacionada ao BTC. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu